Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é a TV Simpro e vamos abordar neste programa a Marcha das Margaridas. Conosco aqui no estúdio, Neliane Cunha e Vilmara Carmo, que são ambas diretoras da Secretaria de Mulheres do Simpro DF. Olá. Olá. Tudo Olá. bem? Bom, primeiramente, eu vou pedir para falar um pouquinho o que vem a ser a marcha, né? Falar o histórico, por que esse nome, tudo direitinho. Bom, a Marcha das Margaridas surgiu da necessidade das trabalhadoras rurais, das mulheres rurais se organizarem em luta por cidadania, por políticas públicas, por combate à violência, soberania alimentar, agroecologia, pela agricultura familiar, que é o contrário, né, dessa falta de lógica do agronegócio. E veio primeiramente em homenagem a Margarida Maria Alves, que foi uma sindicalista paraibana, era do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Paraíba, e pela luta dela, no dia 12 de agosto de 1983, quando ela tinha 50 anos, foi assassinada com um tiro de espingarda no rosto. Foi um latifundiário que encomendou esse crime. Então, esse ano, são 32 anos do falecimento de Margarida Maria Alves, e todas as edições da Marcha das Margaridas acontecem sempre no dia 12 de agosto, lembrando da luta, mostrando que Margarida vive em cada uma de nós, principalmente na luta das trabalhadoras rurais. E nós, do Simpro DF, as trabalhadoras da cidade, a gente vem muito fortemente junto em apoio a essa marcha para mostrar que mulheres do campo e da cidade estão aí na luta por todas essas causas. Perfeito. A Marcha das Margaridas, ela é o maior movimento, né, de mulheres do planeta, né? Então, assim, é o movimento que consegue aglutinar. E aí tem um recorte de gênero, né? Porque a gente está falando aqui de mulheres trabalhadoras rurais. E a gente sabe que a questão da pobreza no nosso país, ela tem um foco que é muito mais centrado no campo do que na cidade, né? E é centrado na mulher e não tanto no homem. E na mulher negra. Então tem essa cara da pobreza, né? É rural, é feminina e é negra. E a importância dessa marcha, não só por ser o maior movimento de mulheres do planeta, mas por lembrar que nós somos um país ainda cuja economia ela tem um forte vínculo, uma forte base na agricultura. E lembrar que essa riqueza que é produzida, que vem sendo produzida desde a época que éramos colônia, ela tem que ser distribuída, né? E nós, mulheres, temos que fazer parte dessa riqueza, porque nós produzimos a riqueza do país. Então, a marcha vem reivindicar isso. E, para isso, a marcha pontua, né? Como a Neliane colocou aqui, cada um dos pontos, a questão de políticas públicas, o combate à violência. Se tem a violência aqui na cidade, que é difícil para a mulher denunciar, imagina no campo, né? A mulher lá isolada, sozinha, como a Margarida, mãe, né, com filhos, vítima dessa situação de violência, onde ela vai... a quem ela vai recorrer, né? Perfeito. Bom, Vilmara, essa é a 5ª edição da marcha, né? Qual que é o tema neste ano? Esse ano, o tema da Marcha das Margaridas é Margaridas segue em marcha por desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade, né? Então, a gente está vivendo um momento em que, aqui no Distrito Federal, por exemplo, você tem um projeto de lei que impede a livre manifestação em todos os horários no eixo monumental. E a gente sabe que o eixo monumental não é apenas do povo de Brasília, é dos brasileiros e das brasileiras. E a marcha vem dizer isso, né? Nós vamos sair amanhã às 7 horas do Mané Garrincha, e às 7 horas, é horário de pico. Por quê? Porque esse é o espaço de manifestação, né? É uma manifestação legítima, é uma manifestação por direitos, é uma manifestação, como eu falei aqui, para a distribuição da riqueza do nosso país, certo? Que ela fica muito concentrada no agrobusiness, ele produz uma riqueza, ele tem acesso a crédito, né? E aí a gente sabe que como é que ficam os trabalhadores e como é que fica dentro dos trabalhadores as trabalhadoras, né? Que tem a sua terra, que tem a sua família. E aí essa marcha, ela vem com esse intuito de estar dando esse sinal. Nós sim vamos nos manifestar, e nós como professoras, como trabalhadoras citadinas, nós vamos estar juntas, mas é um movimento mesmo por justiça social. Perfeito. Bom, é importante também esclarecer para quem nos assiste quem é que participa, né?
quais são os movimentos nesse recorte e também como que é possível quem está nos assistindo quiser participar? Primeiramente, a organização é parte dos sindicatos, federações e da CONTAG, da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Então, além destes, os movimentos sociais, feministas, de negros e negras, os diversos sindicatos também das cidades, como é o caso do Simpro-DF, vem junto, né, de apoio a essa luta em todas as suas edições. E aí não só o apoio, que é obviamente nós estamos lá em marcha também, mas o protagonismo dessa marcha são as trabalhadoras rurais, né? Então o protagonismo é delas, mas nós estamos aqui para convidar cada um quer participar, é só vir para o Estádio Nacional às 7 horas da manhã, é a nossa concentração, faremos a marcha até o Congresso Nacional, são dezenas de milhares de margaridas, tem estados, por exemplo, o Ceará mandou 1.600 margaridas de ônibus, né? Então são muitas, elas estão passando a noite, hoje lá estão acampadas, algumas nós sabemos que vieram desde domingo, né? E isso também tem uma agenda, que é como a Vilmara falou. Além da gente mostrar que o lugar da nossa luta é na rua, né? É junto ao povo, é para mostrar as nossas necessidades, as nossas bandeiras e reivindicações, também cria-se uma agenda. E aí, lutas nossas, por exemplo, das professoras e professores do DF por creche pública, é luta delas também. Se para nós falta que estamos na capital do Brasil, para que o creche pública no meio rural entrasse no pró-infância, no programa pró-infância, por exemplo, foi muita luta, isso foi resultado da marcha anterior. E só veio entrar ano passado. Por exemplo, aqui na capital do Brasil nós só temos uma delegacia da mulher e temos recém-inaugurado uma Casa da Mulher Brasileira. Não queira procurar no meio rural. E elas têm o mesmo direito, não precisa andar quilômetros, dezenas de quilômetros para buscarem seus direitos. Como é que uma trabalhadora rural e uma criança do campo vai ter acesso à creche se a creche só está nas grandes metrópoles? Né? Como é que vai se proteger tanto da violência doméstica como da violência dos patrões, dos latifúndios, do agronegócio? Que o agronegócio ele nos violenta enquanto a alimentação ruim, repleta de agrotóxicos, mas violenta principalmente o trabalhador, a trabalhadora rural, que é onde no Brasil nós encontramos mais incidência de trabalho escravo. E por que existe esse trabalho escravo? Porque falta fiscalização, porque falta segurança para essas comunidades rurais. Então, assim, faz-se toda uma pauta, entrega-se essa pauta, o governo federal tem a obrigação de responder, inclusive a presidenta Dilma, à tarde, estará respondendo a essas reivindicações e força-se a criação de políticas públicas. O bom da marcha é que ela tem o mesmo status de uma conferência, né, Vilmara? A Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres traça metas, traça estratégias, e a Marcha das Margaridas também. Traça metas, estratégias para que cumpra-se as políticas públicas, as reivindicações, todas essas necessidades por direito, cidadania, desenvolvimento sustentável que a marcha, como o lema desse ano, está trazendo. Mas, Leiliane, também, inclusive, a presidenta recebeu a organização, na verdade, no último dia 6, não foi isso? Recebeu, e aí foram representantes da CONTAG, da Confederação, que reúne todas as federações e sindicatos rurais, representantes da CUT, de centrais CUT, CTB, né, dos movimentos sociais, essas representações que estão na organização da marcha já entregaram essa pauta de reivindicações, que inclusive quem quiser conhecer é só entrar na página da CONTAG, www.contag.org.br, e aí lá tem tanto a história
da Margarida Maria Alves, quanto às reivindicações, quanto à pauta que foi entregue esse ano, quanto ao resgate, o manifesto, o resgate das marchas anteriores, as imagens para conhecer. Perfeito. Bom, a todos vocês que nos assistem, este é a TV Simpro. Estamos falando sobre a Marcha das Margaridas e conosco aqui no estúdio, Neiliane Cunha e Vilmara Carmo, que são do Simpro DF. Bom, nesse caso, então, falando sobre as principais bandeiras do movimento, quais seriam, assim? Então, a gente tem aqui, né? A gente tem a questão da agroecologia, né? A gente sabe que hoje a agricultura familiar, ela compõe aí 75% da alimentação da mesa dos brasileiros e das brasileiras, né? E aí tem toda essa questão de trabalhar a agroecologia, porque o que você tem para vender, o que você tem para financiar, o que você tem como garantia, infelizmente, ainda é o fertilizante, ainda é o agrotóxico, né? Porque são empresas que estão por trás da venda desses produtos que são muito poderosas. E essas empresas, elas têm um lobby junto à produção, né, das pequenas produções, das produções familiares, né? Então, um desafio aqui nesse espaço da marcha, que é também um espaço de formação, não é somente um espaço de reivindicação, é trabalhar nessa perspectiva da agroecologia, né? Do orgânico, do sem veneno, né? Porque já que essas famílias são responsáveis por mais de desmistificar também, né? Exatamente. Porque é uma área muito onde as pessoas consomem informações falsas, né? Exatamente, porque se vende informações falsas, né? Porque é um país, né, de extensão continental, onde a produção agrícola ainda tem grande força, né? Não é à toa que o nosso Ministério é da Fazenda e não das Finanças, né? Por que isso, né? Porque a riqueza desse país sempre foi centrada na agricultura, né? E a lógica tem que se inverter para ser uma agricultura ecológica, responsável, né? Então, outro eixo temático dentro dessa questão da agricultura responsável é o combate aos transgênicos, né? E aí o desafio, porque o agrobusiness trabalha com transgênico, porque você tem que comprar a semente, essa semente ela é uma semente estéril, ela não se reproduz, então você tem que comprar essa semente, toda vez que inicia uma produção, você tem que comprar uma semente transgênica, e você tem que então formar essas famílias de que esse não é um bom caminho. O ideal é manter aquela chamada semente crioula, né? Principalmente lá no Nordeste, eles guardam dentro das garrafas PET ali, e aquilo ali aguenta, né, o tempo todo para poder na próxima safra ser cultivada. Então, a questão do combate ao transgênico e a defesa com isso da soberania alimentar. Porque a partir do momento que a população é responsável pela sua própria alimentação, ela é soberana. Se ela precisa ficar comprando sementes, se ela precisa ficar comprando fertilizantes, se ela precisa ficar comprando os tóxicos, os agrotóxicos, ela perde essa soberania. Ela é refém, né? Ela é refém, né? E aí fica refém do preço que eles colocam, né? Das garantias que o banco vai fornecer, que tem que ser em cima desse tipo de produto. Então, o eixo dessa marcha é a discussão daquilo que a gente defende como uma das principais reformas que o Brasil tem que ter, né? E que alguns dizem que já passou a época da reforma agrária, e a gente fala que não. E a marcha, cada vez que vem numa edição maior, está mostrando para a gente que não, que a reforma agrária não passou, que ela tem e ela deve acontecer e ela pode acontecer nesse país numa perspectiva de respeito à ecologia, numa perspectiva de respeito a nós, que somos consumidores, mas também a todo o ecossistema, aos animais, né, à fauna, à flora ali, né, que convive ali, porque cada região tem uma singularidade. A gente estava ali agora conversando com umas companheiras, a gente perguntou, vocês são camponesas? Elas falaram, nós somos marisqueiras. Então elas vêm de uma reserva florestal lá do Pará, então são as companheiras das florestas, né? E aí elas fazem essa mexilhão, enfim, são os mariscos, né? E aí o interessante é que dentro dessa atividade tem a divisão sexual do trabalho, porque a gente perguntou, vocês também trabalham com caranguejo? Não, caranguejo são os homens, o pescado é os homens, né? Então você tem uma divisão sexual do trabalho, né? Aquela coisa do mais frágil e do mais forte. Mas enfim, e são companheiras da floresta, qual que é o pleito? O pleito é que essa reserva seja respeitada, que não invadam essa reserva, não invadam as fontes de água para fazer garimpagem, enfim, que não invadam essa terra para a criação de gado, né, que é o que está acontecendo muito dentro daquilo que a gente chama de Amazônia Legal, que tenha respeito por essas terras, né, que é dali que as trabalhadoras e os trabalhadores tiram a sua sobrevivência e de uma forma secular,
né? Claro. Seus pais e os seus avós fizeram isso e sobreviveram e elas continuam fazendo e estão sobrevivendo, né? É que é um outro braço forte a questão do comércio em torno da carne, né? Exatamente. Bom, e sobre, assim, as mulheres que participam, cada estado se organiza e cada movimento se organiza para enviar essas margaridas? Como que é esse processo, né, a logística? Cada estado porque o que acontece? Você tem as várias centrais participando, né? E você tem também o movimento de mulheres, tem a marcha, então cada uma se organiza, né, dentro ali do seu estado. Aí a gente sabe, por exemplo, que o estado do Sergipe está mandando 11 ônibus, a delegação do Ceará mais tantos ônibus, e aí vai. Mas assim, todo mundo se cotizando. As margaridas, a CONTAG fez uma ação entre amigos, né, vendendo aí uma rifa e tal. Por quê? Porque a gente defende que a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras tem que ser financiada pelas próprias trabalhadoras e trabalhadores, né? Não tem que ser financiada por governo, nem por empresa, porque senão... Porque para não descaracterizar o movimento, Exatamente, exatamente. Perfeito. Quais foram, assim, dentro dessas reivindicações, né, desse trabalho que foi feito de conscientização e manifestação, articulação também, né, mobilização, as conquistas, as maiores conquistas, fazendo avaliação? Essa é a 5ª edição, fazendo a retrospectiva. Programas de governo que só ficavam no âmbito das cidades foram para o campo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um programa que, além dos eixos, né, soberania alimentar, tem muito fortemente, um ao lado do outro, não se dissociam, as questões de gênero, as questões de mulheres. Então, assim, programas de fortalecimento às mulheres, como Pró-Infância, como Minha Casa Minha Vida, se estendendo ao campo, né? Uma maior valorização da agricultura familiar. Por exemplo, alguns municípios, eu não sei disso como política de Estado, mas como políticas de municípios, em que a merenda escolar é advinda da agricultura familiar, né, dessa importância, né, desse desenvolvimento sustentável por soberania alimentar também. Então, a gente vê avanços nisso. Autonomia e igualdade de gênero. A gente vê que nos movimentos, e aí a Marcha das Margaridas vem fortalecendo muito o protagonismo das mulheres rurais. Né? Onde está o movimento sindical, as mulheres rurais estão ali muito fortemente, na linha de frente também, né? Principalmente. Né? A questão da escritura, da terra. Exatamente. Elas sempre... Isso, a escritura no nome delas, né? O romper com essa divisão sexual do trabalho, que no caso delas ainda tem o exemplo das marisqueiras que a Vilmara citou, mas, por exemplo, o que havia muito no meio rural, né? Inclusive com o MEI, microempreendedor individual, tudo isso diminuiu, mostrou a mulher como dona do seu próprio negócio, do seu próprio sustento. Era a figura do agricultor, e ali existia o trabalho infantil e o trabalho feminino, mas o trabalho feminino invisibilizado de uma forma que a mulher está ali só para ajudar. E a mulher estava ali só para ajudar e depois voltava para casa e fazia a comida e cuidava dos afazeres de casa, e isso veio rompendo. Né? Quando se empodera também através de políticas públicas o trabalho da mulher, aí começa a se reconhecer, não, ela vai ser remunerada por isso, ela não está aqui para ajudar. E ela fazia mais do que o trabalho do homem, que tinha outra jornada, né? Então, assim, quando se garante a escola para a criança, para que aquela criança, aquela infância seja respeitada para estudar, para brincar, para ser criança de fato, tirar do trabalho, né, precoce, né, e escravo, né? E a mulher ser valorizada no trabalho que desenvolve já são grandes avanços, além das políticas públicas como as que eu citei, que já estão caminhando, ainda não são suficientes, mas estão caminhando para o meio rural. Essa questão da escritura, porque o que acontecia até então,
até 15 anos atrás, a escritura era só no nome do homem, certo? E aí, a gente fazendo os estudos e as formações que a gente participa, as companheiras rurais, elas têm falado que muitas mulheres, inclusive, elas viviam com seus companheiros, com seus maridos, por conta de não ter para onde ir. Com a possibilidade da escritura, e assim, esse é um dado concreto, o número de divórcios aumentou. Porque o que elas perceberam? Elas perceberam que elas estavam vivendo por uma questão mesmo de segurança financeira. A partir do momento que elas passam a ser as donas e proprietárias da terra, aí elas é quem vão atrás do financiamento, né, da instrumentalização técnica de o que fazer com aquela terra. Empodera, né? Empodera, e aí elas têm o rumo da vida delas, né? Agora eu não preciso estar com alguém por conta da questão financeira. Eu posso estar livre, né, escolher com quem eu quero estar, né, ou sozinha ou acompanhada, mas de acordo com o que eu quero, de quem eu amar, e não porque eu preciso por uma questão financeira. Isso é uma coisa, assim, fantástica para as mulheres. Enorme. A outra questão foi o direito à licença maternidade, que as rurais não tinham, né? E aí, com o cadastro, quando essas mulheres, né, têm os bebês, elas têm direito a receber um salário nesse período que elas ficam aí amamentando esses 4 meses, né? Então, isso também foi uma conquista. E dentro dessa questão da divisão sexual do trabalho, o que acontece? A Neliane falou bem, é um trabalho invisibilizado, né? Então, o que a mulher faz dentro de casa não tem reconhecimento, como não tem das mulheres da cidade. As donas de casa da cidade não trabalham, né? Aquela história daquele menino, do aluno, que o pessoal pergunta, a professora pergunta, o que seu pai faz? Ah, meu pai faz isso, faz aquilo, constrói casa, tal, carrega tijolo, faz cimento. E o que sua mãe faz? Não, minha mãe não faz nada. Quer dizer, minha mãe não faz nada, minha mãe faz meu café, meu almoço, cuida da gente, arruma casa, né, faz compra, leva menino para o médico, mas isso é não fazer nada. Então, o invisibilizado do mesmo jeito que na cidade é no campo. Só que a diferença é que a mulher no campo, ela vai para a roça, ela tem a horta, né? Só que na hora de comercializar, quem é que vai comercializar? Quem é que vai levar esse produto lá na cidade para vender? É o companheiro. E aí quem é que vê a cor do dinheiro? É o homem. Então essa questão é que vai se modificando a partir do momento que você reconhece a mulher trabalhadora como cidadã, como sujeito do processo, e não apenas um complemento, um anexo. E às vezes nem ela mesma vê, né? Não, com certeza. Isso aí tudo é formação. E esses momentos aqui, como essa marcha, onde elas estão ali agora tendo formação, elas vão adquirindo, né, vão percebendo que tem outras companheiras que já avançaram, outros estados que já avançaram em determinadas políticas, e elas percebem que elas podem mais, entendeu? Perfeito. Bom, a todos vocês que nos assistem, este é a TV Simpro. Estamos falando sobre a Marcha das Margaridas e conosco aqui no estúdio, Neliane e Vilmara, que são do Simpro DF. Bom, e sobre a nossa região, né? O que o GDF tem, assim, como tem sido a percepção deles e as ações diante dessas reivindicações? Eles aceitam? Há conquistas num nível regional também ou não? Então, aqui no Distrito Federal a gente tem um problema, que é um problema, porque o que acontece? A gente tem uma grande região metropolitana aqui, né? Então a gente tem aqui, o Distrito Federal já tem 2 milhões e tantos de habitantes, mas somando com mais 1 milhão e tanto do chamado entorno, né? Que aí pega Brasilinha do Goiás, Águas Lindas, Valparaíso, Lusiânia, isso já está dando aí 4 milhões, é muita gente, né? Então toda essa região aqui, ela tem uma especulação imobiliária muito grande, né? E a luta pela terra aqui nessa região é uma luta que, quando se tem especulação imobiliária, é claro que os grandes fazendeiros crescem o olho também. Então não é uma luta fácil. Quando você tem um determinado governo que tem uma postura, né, que a gente chama de uma postura de direita, que tem uma tendência a não reconhecer o direito dos trabalhadores, né, tudo é na base da venda, então aqui no Distrito Federal a gente tem sentido pouco essa evolução, né, dessa agricultura aqui local, por conta dessa situação específica, né? Aqui a especulação imobiliária é muito forte, tanto que os imóveis aqui em Brasília valem muito mais, enfim, tudo por conta dessa situação econômica aqui, né? De especulação imobiliária mesmo. Perfeito. E a terra não foge, né? A terra não é um imóvel de alvenaria, mas ela é um terreno que está próximo à capital, e aí por conta disso você tem uma supervalorização. Claro, claro. Né? Bom, falando sobre a marcha agora, a abertura oficial é hoje, dia 11, às 19 horas. Isso. No Estádio Nacional, hoje, às 19 horas, a abertura oficial. Mas a Conferência de Políticas Públicas para a Mulher Trabalhadora já está acontecendo, né? Porque elas estão chegando, como nós falamos, desde domingo,
Então, saímos de lá para vir aqui a TV comunitária, já muitas, e com uma participação muito intensa ali na conferência. Mas a abertura oficial é hoje às 19 horas, amanhã às 7 horas, dia 12, às 7 horas da manhã, concentração para a marcha. Faremos a marcha durante a manhã e na parte da tarde, previsto inicialmente para as 15 horas, tem um encontro com a resposta da presidenta Dilma, possivelmente estará lá, né, em encontro em resposta às reivindicações das Margaridas. Perfeito. Bom, na avaliação de vocês, nós vivemos um momento político no Brasil delicado, né? Qual que é a importância de uma atividade dessa, que é a maior do planeta, do gênero, e nesse momento, na capital, qual que é o simbolismo desse ato? A gente entende assim que está dando uma resposta, né, a esse Congresso Nacional absolutamente conservador, né, que não enxerga as necessidades da população, mas enxerga as necessidades ali do grupo que o elegeu, ou muitas vezes, né, de uma forma conturbada, nem desse grupo, mas com certeza é uma resposta da sociedade brasileira organizada, né, por políticas públicas de justiça. Então, assim, é fundamental essa marcha. A gente está aqui e está reafirmando, nós vivemos numa democracia, nós não queremos a volta da ditadura, nós queremos decidir os rumos do nosso país, entendeu? E entendemos que o meio institucional, ele é muito importante, por isso nós legitimamos lá, apesar de não concordarmos, mas ali foi a vontade da população brasileira que está ali, tanto na Câmara como no Senado, mas nós entendemos que a luta popular e a organização popular, né, através das suas entidades, as entidades trabalhadoras, é quem tem que decidir os rumos da política no país, entendeu? Então, fazer a pressão para que a economia seja de fato uma economia solidária, uma economia para todos e não para poucos, né? Esse é um dos recados da marcha. Fazer o reconhecimento de que nós, mulheres, não somos invisíveis, nós somos produtoras da riqueza da nação e por sermos produtoras da riqueza da nação, temos direito a usufruir dessas riquezas, né, através do direito à saúde, né, com dignidade, através do direito à educação, através do direito à não violência, a termos uma vida pacífica, a escolher os nossos parceiros ou parceiras com liberdade. Então, assim, é maravilhoso esse momento que a gente está vivendo. Aí, às vésperas do dia 16, está sendo chamado um ato, enfim, que você não sabe muito bem quem é que está coordenando, que fica uma coisa velada, que você até sabe quem é que são grandes empresários que estão chamando, né, ou médicos que vão lá e falsificam a digital, né, para poder fingir que estão, né, batendo o ponto. Quer dizer, então, é um grupo muito complicado que está aí chamando dia 16. O nosso movimento não, ele tem cara, ele tem cor, ele tem região, nós sabemos quem somos, estão todas e todos convidados para conversar com as Margaridas, para entender por que elas estão aqui. Pode conversar com qualquer uma, da jovem à velha, ela vai falar por que ela está aqui, como que é a região dela, que políticas públicas ela quer. Se o Brasil escutasse mais os governantes, não só presidenta, mas os governos estaduais e municipais escutassem mais seus trabalhadores e suas trabalhadoras, e a gente tem que se fazer escutar, né? Não é só a gente fazer um movimento para que eles nos escutem, mas a gente tem que se fazer escutar, tem que falar, olha, nós queremos isso e não queremos isso. Esse Brasil excludente, isso aí foi uma história que já acabou. Agora a gente quer um Brasil que cresça de fato, conforme está aí, né, o PIB, o 7º, 8º do mundo, a gente quer que essa riqueza seja distribuída. Não dá mais para a gente viver num país de concentração, onde poucos têm uma vida fenomenal, com carrões na garagem, com lanchas, com decks, né, aqui ocupando o Lago Paranoá, enquanto poucos vivem em barracos, enfim, em cidades aí que não tem nem asfalto. Perfeito. Neliane? Olha, primeiro pela história de Margarida Maria Alves. Ela foi assassinada em 83, ainda ali nos últimos anos da ditadura militar, que em 64 teve um reflexo de no mínimo 21 anos de uma forma muito latente. E mostrar que é na luta, e ela tem uma frase que é muito conhecida: melhor morrer na luta do que morrer de fome. E a conjuntura, com todas as dificuldades, com toda a nossa luta por bandeiras e por mais políticas e por soberania alimentar e por igualdade de gênero, por mais que tenhamos hoje,
Já teve uma época em que as pessoas, principalmente do meio rural, morriam de fome. E essa era a luta de Maria Alves, Margarida Maria Alves, para que as pessoas não morressem de fome, para que as pessoas tivessem carteira assinada. Essa era a luta dela, era por reforma agrária, era por direitos trabalhistas, era por soberania alimentar, era por valorização daquilo daquela alface, daquele tomate que você tem lá no quintal, no seu quadradinho, para o fortalecimento da agricultura familiar. Né? E aí, como a Vilmara muito bem lembrou, essa chamada para o dia 16, né? A cara deles não é da classe trabalhadora. A cara deles não é de quem luta por escola pública, não é de quem luta pelo combate à fome ou por direitos trabalhistas. A cara dele é de quem sempre, desse povo, é de quem sempre esteve acima de tudo e de todos em detrimento da classe trabalhadora, em detrimento das mulheres, em detrimento de quem sempre foi explorado. E nós estamos para mostrar o diferente. Quer reunir, quer botar o povo na rua, reúna com pauta, né? Reúna com causa. De cara limpa, né? De cara limpa, mostrando a sua cara. Então é por isso, nós estamos na rua também mostrando o fortalecimento da democracia. Porque quem chama, quer o golpe, quer a ditadura, não sabe o que significou a ditadura militar. A história da mulher que dá nome a essa marcha, ela continua a luta dela, mas a vida dela aos 50 anos de idade foi ceifada com um tiro de espingarda no rosto. E aí, quando a pessoa vem chamar por ditadura ou por golpe, pensa se essa fosse uma história de sua avó, de sua bisavó. Né? O que significa isso? O que significa você não poder lutar, você não poder ir para a rua? É essa a diferença dos movimentos sociais, do movimento da classe trabalhadora, do movimento das trabalhadoras e trabalhadores rurais, para esse movimento aí que o povo vai para uma varanda gourmet bater panela, que não sabe nem onde encontra uma panela. Né? Depois vai lá e maltrata a empregada doméstica. Então, nós temos lado, e o lado é esse, é o nosso, e nós continuaremos a ter lado. E chamamos cada uma para esse lado. Além do dia 12, vou lembrar aqui que no dia 14, na quinta-feira, nós estamos lutando por direitos. Já são mais de 400 aposentados e aposentadas, só do magistério público, que não tiveram o pagamento de um direito negado durante toda a carreira, durante toda a vida do magistério, que é a licença-prêmio, que a cada 3 anos deveria usufruir, a cada 5 anos deveria usufruir de 3 meses de licença-prêmio. Isso foi negado durante vários governos que se arrastaram. Chega no final, a pessoa cria a expectativa desse acerto financeiro de um direito que foi negado durante toda uma vida de exercício do magistério, e agora o governo simplesmente fala, não, vou pagar. E aí a gente está indo para a rua também, um movimento mais para o nosso umbigo da categoria, chamando com compactação de horário para estar todos e todas às 14h30 lá na Praça do Buriti, mostrando para o governo do Distrito Federal que de direitos nós não abriremos mão. Então, a nossa luta é assim. Não quero usar... Eu quero parafrasear a Margarida Alves, melhor morrer na luta do que morrer de fome. É melhor a gente continuar na luta, porque eu não quero a volta da ditadura militar. Esse morrer é muito forte, né? Do que ter os nossos direitos negados. E sempre lutaremos pelos direitos das nossas irmãs trabalhadoras rurais, dos nossos irmãos trabalhadores rurais, assim como os nossos da classe trabalhadora como um todo. Por isso estamos aí muito fortemente, o Simpro-DF e a CUT, chamando, e as outras centrais e a CONTAG, chamando para a Marcha das Margaridas, para botarmos dezenas de mulheres e homens aí na luta por direitos. Perfeito. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença. E é sempre muito didático receber as diretoras da Secretaria de Mulheres aqui na TV Comunitária de Brasília. Vocês querem se despedir?
Então a gente quer deixar o convite, né, para participar amanhã. Os homens também são bem-vindos, né, na Marcha das Margaridas, aí fortalecendo o movimento, porque a gente também defende que a igualdade entre homens e mulheres é preciso que os homens participem e entendam a importância disso, né? Nós não somos nem melhores nem piores, queremos e somos apenas iguais. E falar da questão da juventude, né? A juventude aí tem um olhar que a gente pensa nas margaridas e pensa em mulheres mais de meia idade, né? E a gente vê um fortalecimento dessas políticas públicas no campo, resultando que a juventude permanece no campo. A juventude não está mais saindo do campo e migrando para a cidade, né? Então a juventude está reconhecendo que o campo também é o lugar do jovem e da jovem viver e trabalhar. Perfeito. Neliane? Obrigada pelo convite. Já reforcei aí o convite, tanto a Marcha das Margaridas, dia 12, quanto a nossa compactação com o ato público no dia 14. E seguiremos juntas, como diz o lema, somos todos e todas margaridas na luta por direitos, na luta por igualdade de gênero. Perfeito. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Bom, eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Eu convido a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e rever também TV Simpro na nossa programação e no site do Simpro. Muito obrigada e até logo.